pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Gênesis capítulo 31. No capítulo 30 a gente viu sobre a vida de Jacó, né, os nascimentos de seus filhos. A gente viu que ele enriqueceu e prosperou muito, né, com a bênção de Deus. E aqui no Gênesis 31 a gente vai ver o retorno de Jacó à terra de seus pais, né, a terra de Canaã. E a gente vê como Deus se mantém fiel à sua palavra, né, ele cumpre a sua promessa na vida do patriarca Jacó, apesar das dificuldades e circunstâncias contrárias a ele. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então aqui a gente vê que Jacó ele enriqueceu muito, né? Desde o capítulo passado a gente vê isso, e que despertou inveja nos filhos de Labão, né? Eles começaram a ver Jacó como alguém que estava roubando o seu pai. Possivelmente eles foram falar com Labão, né? E aí Labão começou a olhar com ele de forma desfavorável, né? Ele mudou o tratamento com Jacó. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então a gente vê, né, que foi nesse contexto que Deus fala com Jacó, ordena ele, né, para voltar para a terra de seus pais, né, onde os seus pais eram peregrinos, né, na terra de Canaã. E aqui a gente vê, gente, a gente pode tirar como lição, né, que Jacó ele permaneceu lá em Padã Arã mais de 20 anos, né, antes de Deus o chamar, né. E aqui a gente vê que é necessário a gente ter paciência, né, para aprender a vontade de Deus nas nossas vidas, né. Muitas vezes a gente quer tudo para ontem, né, a gente sempre tá com pressa, mas Deus ele trabalha lentamente, né. Ele vai moldando o coração de cada um, ele vai te tratando, né, te modificando interiormente para depois ele cumprir o que ele havia prometido. Então, Deus muitas vezes ele usa as circunstâncias para dirigir os seus filhos, né? A gente vê aqui que ele abre porta, ele fecha a porta, e as acusações dos filhos de Labão, apesar de serem injustas, foi o instrumento que Deus usou para tirar Jacó da terra, né, lá de Padã Arã, e para voltar para a terra de seus pais. Então aqui a gente vê que apesar, né, das debilidades do homem, das falhas do homem, Deus sempre permanece fiel à sua palavra, tá bom? Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto de seu rebanho. Então ele chamou suas esposas para ter privacidade, né, para conversar com elas. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizeste mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: o listado serão o teu salário, então os rebanhos davam todos listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e deu a mim. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. E eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados. Porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então a gente vê que Jacó comunicou com ela, né, a sua partida, e ele relembrou o jeito, né, que o pai delas tratavam ele, né, que apesar de seu trabalho duro, Labão sempre tentava prejudicar Jacó, e Jacó apontou para a bênçãos que Deus deu para ele, né? Ele mostrou que o motivo dele ter prosperado foi as bênçãos de Deus na vida dele. E aqui, gente, o sonho que Jacó mencionou aqui não é a mesma comunicação de Deus no verso 3, né? Mas é uma antes dessa comunicação, né? Que a gente vê que nos versos 10 a 12,
que Deus garantiu a Jacó que ele iria fazer os animais produzirem os filhotes de corimista, né? Apesar das circunstâncias estarem totalmente contrárias a isso, como a gente viu no capítulo passado, Deus fez com que todos saíssem, que todos dessem as cores que seriam de Jacó. Então ele não temia as circunstâncias de Labão porque Deus estava com ele. Então responderam Raquel e Lia e lhes disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disseste. Então a gente vê que Lia e Raquel concordam com Jacó, né? E elas também reconhecem que por causa do comportamento desonesto de Labão, né? Isso tinha acontecido, Deus tinha passado os seus bens para a família de Jacó, né? Por esse comportamento ganancioso também, né? De Labão. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulara em Padã-arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. Então ela roubou os ídolos, mas a gente vai ver mais pra frente que Jacó não sabia que ela tinha roubado esses ídolos. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo que lhe pertencia, Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então aqui a gente vê que Jacó escolheu o momento que Labão não estava presente para ele sair, né, para ele sair com tudo que era seu, né, da terra de Padã-arã. Provavelmente, né, Labão teria impedido, até aqui que a gente vai ver depois que a gente está vendo, né, que Labão foi atrás dele. E possivelmente, né, Labão teria impedido essa saída ou tentado matar Jacó. Alguns comentários, né, criticam essa saída de Jacó, né, porque Labão também o alcançou de qualquer jeito, que Deus poderia ter protegido Jacó na terra de Padã-arã, assim como também protegeu na montanha de Gileade, que a gente vai ver mais pra frente, né. Que essa montanha, gente, ela é situada na Jordânia hoje, tá bom? Então, aqui a gente vê, né, que Raquel furta os ídolos, mas Jacó não sabia disso, né? E Labão, gente, é aquele exemplo, né, de que conhece a Deus, mas nunca conheceu ele pessoalmente, né? Não tem aquele relacionamento intenso com Deus. E até aqui no versículo 24, né, quando Deus fala com Labão, a gente vê que até o ímpio, né, está sobre o domínio de Deus, né? Nada acontece com seus filhos sem a permissão de Deus. Isso tem que ficar claro também pra gente, tá bom? Alcançou, pois, Labão a Jacó, este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: que fizeste que me lograste, levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente, me lograstes e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria, com cânticos, e com tamborim e com harpa? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisto procedesse insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudades da casa de teu pai, por que me furtaste os meus deuses? Então aqui a gente vê, né, que Labão se descreve como um exemplo de amor paternal, né, pelos seus netos, pelas suas filhas, e coloca Jacó como sendo o salafrário da história. Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses.
verifica diante de nossos irmãos o que te pertence, que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado os deuses. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das tuas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agaches, meu pai, por não poderes eu me levantar na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo não achou os ídolos do lar. Então aqui a gente vê que Raquel também engana Labão, né? Que ela pega os ídolos, mas eles não sabem que ela tá sentada. Ela falou que ela estava menstruada e por isso que ela não podia levantar na presença do seu pai, né? Então a gente vê que Jacó, ele também dá uma resposta simples e honesta, né? Do porquê ele havia fugido daquela maneira, tá bom? Então se irou Jacó e altercou com Labão, ele disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste, de todos os utensílios da tua casa, põe-nos aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Não te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão requerias, tanto furtado de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 pelo teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fostes o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Então a gente vê que o desentendimento deles chegou ao auge, né? Jacó lembra constantemente Labão, né, que ele sempre estava tentando enganar Jacó e que Deus o presenteou, né? Que se não fosse esse cuidado de Deus, Labão teria tirado tudo o que era devido a Jacó, né? Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas, os filhos são meus, os rebanhos são meus e tudo que vês é meus. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas ou meus filhos que elas deram à luz? Então a gente vê um comportamento totalmente diferente do outro verso, que Labão se demonstrava como um amor fraternal, né? Que a gente vê o seu caráter ganancioso, né? Falando que tudo era dele. Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma coluna e a erigiu tomou uma pedra e a erigiu por coluna. E disse a seus irmãos: Ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saduta, porém Jacó lhe chamou Galeade. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunho entre mim e ti. Por isso te chamou Galeade. Pois disse: Vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratarem as minhas filhas e tomarem outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão de lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Noé, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai, né, pelo Deus de Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Então aqui, gente, a gente vê que Labão ele propôs um acordo, né, entre os dois, né, e que era um costume, né, na verdade, da época, que eles não deveriam passar as colunas, né. Tendo se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou e partiu e voltou para sua casa. Então aqui foi a última vez, né, que a gente vê Labão, né, nessa história. E foi o último contato, né, que eles tiveram com a família de Abraão
nas outras terras, né? Lá na Mesopotâmia. Tá bom, gente? Esse é o capítulo 31. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem com Deus.